Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Nesta semana, a cobertura política vai ter um foco baseado nos números que estão sendo divulgados desde hoje pela Quest, números para a disputa estadual. Hoje foram 13 estados. Ao longo de toda esta semana teremos outros cenários aí para analisar. Lauro, vamos falar do Rio de Janeiro, onde Eduardo Paes lidera com uma ampla vantagem e até sinaliza ali possibilidade de vencer num primeiro turno. Agora eu quero saber o que você encontrou nesses números da Quest, olhando para o Rio de Janeiro. Pois é, Milton. Como você disse, tem uma liderança incontestável do Eduardo Paes no Rio. Ele tem 38% das intenções de voto no primeiro turno, segundo a Quest, o que significa que ele tem mais do que todos os outros 9 candidatos somados. Quem está disputando a vice-liderança, nesse caso, é o ex-governador Garotinho, que aparece com 10%, e o candidato do bolsonarismo, o deputado estadual Douglas Ruas, que também tem 10%. Mas a pesquisa, Milton, dá todos os sinais de que quem vai realmente ser o candidato que deve crescer para disputar com o Paes um eventual segundo turno vai ser o Douglas Ruas, por 2 motivos muito básicos. Quando a gente olha a rejeição do Garotinho, ou seja, os eleitores que dizem que não votariam nele de jeito nenhum, esse índice chega a 62%. É muita coisa. É difícil imaginar um candidato com uma rejeição tão alta ir para o segundo turno. Já o Douglas Ruas tem uma rejeição baixa, de 17%, que está casado ali, na verdade, com a enorme quantidade de eleitores do Rio que nunca ouviram falar do Douglas Ruas. Esse percentual é de 70%. E como o Douglas Ruas é o candidato apoiado pelo Flávio Bolsonaro, que no Rio de Janeiro está na frente do Lula na pesquisa, é questão de tempo que o Douglas Ruas cresça assim que a campanha começar de verdade com o horário eleitoral gratuito de rádio e TV, massificando o nome dele. Então, o panorama hoje no Rio é esse, Milton. O Eduardo Paes continua com uma distância razoável diante dos adversários, mas provavelmente a próxima pesquisa Quest, a de agosto, ela já deve mostrar um retrato mais fiel do que deve ser o quadro no Rio de Janeiro quando o período eleitoral começar a pegar fogo. Nós temos também o resultado divulgado hoje da pesquisa Quest no Paraná. Por enquanto, Sérgio Moro aparece isolado na liderança da disputa pelo governo do estado, nos 3 cenários estimulados para o primeiro turno. Assim como você disse que pode acontecer no Rio de Janeiro, pode haver alteração ainda nas próximas pesquisas no Paraná, Lauro? Cássia, no Paraná, o quadro guarda alguma semelhança com o quadro do Rio de Janeiro em alguns aspectos. Tem um candidato, que é o senador Sérgio Moro, que aparece hoje com uma liderança folgada. Ele tem, dependendo do cenário, entre 39% e 40% das intenções de voto no primeiro turno e venceria no segundo turno. Mas, provavelmente, o oponente do Sérgio Moro no eventual segundo turno, Cássia, seria o candidato que hoje está em 4º lugar na pesquisa da Quest, que é o deputado federal Sandro Alex, que aparece apenas com 9% das intenções de voto no primeiro turno, mas ele é o candidato do governador Ratinho Júnior. E o Ratinho Júnior tem um espetacular índice de aprovação, que é de 81%, que é o governo dele. E o Sandro Alex, assim como no Rio acontece com Douglas Ruas, tem um desconhecimento enorme da população que não sabe ainda quem é ele. 68% dos paranaenses dizem que não conhecem o Sandro Alex. Então, assim como no Rio, é uma questão de tempo
ele ser conhecido como candidato do governador Ratinho Júnior. O governador Ratinho Júnior aparece também nessa pesquisa com outro índice muito bom em relação à popularidade dele, que 63% dos paranaenses dizem que o governador Ratinho merece eleger o sucessor dele. Então, projetando um pouco para frente, a gente vê que o candidato Sandro Alex tem todo um caminho para crescer e vai crescer provavelmente quando começar o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Agora, Milton e Cássia, para terminar, eu queria dar um destaque a um dado importante das pesquisas de hoje, um dado que eu acho que o nosso ouvinte deve prestar atenção. Faltam 69 dias para a eleição, mas a maioria dos entrevistados no Rio, no Paraná e também no Pará dizem que podem mudar os seus votos para os governos estaduais até o dia da eleição. No Rio, esse percentual é de 55%, no Paraná de 64% e no Pará de 68% que responderam que a escolha que eles fizeram hoje não é definitiva. Em resumo, nesses 3 estados, nada pode ser dado como definido, ainda que existam inegavelmente favoritos para chegar ao segundo turno, como no caso, por exemplo, do Eduardo Paes no Rio e do Sérgio Moro no Paraná. Mas tem muita água ainda para rolar e esse jogo só está começando a ser jogado. Muito obrigado, Lauro, pela sua análise. Um bom dia para você. Bom dia para você, Milton, para você também, Cássia, para os ouvintes e até quarta. Até quarta.